Boa noite a todos. Hoje, 10 de maio de 2019, daremos início à 19ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, ausente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 041/2019 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei substituto, número 1000, substitutivo, acredito, número 1807/2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Ofício número 039/2019 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1809/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Projeto em geral, encaminho às comissões permanentes. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Resumo das proposituras dos senhores vereadores, sessão 10 de junho. Moções. Moção 99, vereador Célio Pereira, moção de pesar pelo falecimento do senhor Edson Toshio Sumoyama, ocorrido no dia 28 de maio de 2019. Moção número 100, vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto, moção de pesar pelo falecimento do senhor Sadao Tanaka, ocorrido no dia 4 de junho de 2019. Requerimentos. Requerimento 190, autoria da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer ao senhor prefeito municipal que forneça relatório diário do tacógrafo de cada uma das linhas do transporte escolar contratadas pelo município para atender a rede municipal e estadual de ensino, contendo as seguintes informações: o tempo de uso, o horário de início e término, a distância percorrida e a velocidade que desenvolveu. Requerimento 191, de autoria da mesma vereadora, requer ao senhor prefeito municipal, reiterando o requerimento 126/2019, de 27 de março de 2019, para que informe a previsão, segundo o contrato de programa firmado com a concessionária Sabesp, quanto ao ano previsto para a implantação da rede coletora de esgoto no bairro Pinheiros, ao lado do barracão da Vale Sul Viação, informando o valor do investimento. No mesmo ato, requer informar se a implantação do referido projeto está prevista no ajustamento de conduta firmado junto ao Ministério Público e solicita-se igualmente informar a previsão da implantação. Comunico a presença do vereador Heitor Pereira Sansão. Requerimento 192/2019, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer ao senhor prefeito municipal, considerando a importância do controle social, para que solicite análise do Conselho Municipal de Saúde a respeito do projeto de lei 1807 de 2019, considerando a reestruturação administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. Indicações. Indicação 632, autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior, quer vistoria e fiscalização
e que sejam tomadas as devidas providências no terreno localizado na rua Tulipas, ao lado do número 132, na Vila Nova Ribeira. Indicação 633, vereador Everton de Oliveira Adorno, quebra-molas na rua Belmiro do Vale, Vila Fátima. Indicação 635, vereador Heitor Pereira Sansão, redutor de velocidade na rua Graúna, Vila Nova, altura do número 20. Indicação 636, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de reparo e manutenção na canaleta Sarjetão, localizada Rua 22, Jardim Valeri, que faz divisa com a Vila São Francisco. Indicação 637, autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior, instalação de links em página de internet que levem a sites relacionados com o combate ao uso de drogas, exploração sexual infanto-juvenil e ao trabalho infantil, em cumprimento da Lei Municipal número 678 de 2006. Indicação 638, vereador Célio Pereira, serviço de pintura da faixa de travessia de pedestres em frente ao posto Ongarato, em toda a sua extensão na Avenida Agemo Matsuzawa. Moções de pesar, oficie-se. Requerimento, oficie-se conforme requerido. Indicações, oficie-se conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Deliberações para a ordem do dia. Projeto de lei número 1783, de 2019, que dispõe sobre a concessão de exploração publicitária nas placas indicativas de nome de ruas e lixeiras públicas, ginásio de esporte e estádios do município de registro e da outras providências. Autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável em redação final. Projetos. Encaminho para a ordem do dia. Hoje há uma inscrição prévia para a tribuna livre do senhor Jefferson Pécori Viana, que tratará do assunto reforma da Previdência. Convido a vereadora Sandra para acompanhar o Jefferson. O senhor Jefferson. Está em casa já, né? Senhor Jefferson, antes de passar a palavra para o senhor, gostaria de ler o artigo 293 em seu parágrafo 4º e 6º de nosso regimento interno, que reza o seguinte: cada orador da tribuna livre disponibilizará de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados a partes. Será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usa de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara Municipal. Agora o senhor tem 10 minutos para tratar do assunto reforma da Previdência. Alô. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Agradeço a leitura. Eu me inscrevi hoje aqui, boa noite a todos presentes também, a todas e a todos, para falar um pouco sobre algo que vai nos afetar bastante neste ano, e eu acredito que, se a gente não se mobilizar, talvez por algumas décadas, porque é algo realmente muito sério, que é a proposta de reforma da Previdência colocada em pauta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, e que, pelo menos a minha avaliação, vou tentar apresentar para vocês, vai trazer enormes retrocessos para os servidores, para os trabalhadores, para aqueles que têm benefícios sociais. E a ideia, mais ou menos, é mostrar que esse discurso de que combate os privilégios é uma enorme falácia. Na verdade, vai igualar os ataques, vai igualar toda a destruição. O que há de ruim vai ser igualado, não vai tirar benefício de ninguém, ela vai igualar as destruições. Para começar aqui nesse primeiro slide,
eu coloquei uma coisa que o governo tem uma dificuldade enorme de trabalhar: a diferença entre previdência social e seguridade social. O conceito de seguridade social, que é o conceito previsto no artigo 194 da Constituição, ele é muito mais amplo, ele é baseado no modelo de social-democracia europeia lá dos anos 40 até os anos 70, que é a ideia de recursos para a saúde, para a assistência social e para a previdência. E isto não é por acaso que o governo se equivoca, porque quando ele faz o cálculo do déficit só na Previdência, sem considerar os recursos que entram via as contribuições previstas de saúde e outras, dá um déficit enorme. Quando você coloca todos os recursos na conta, esse déficit reduz muito, e a gente vê que aí é a primeira falácia do governo, que é a mentira que não existe déficit da Previdência. Pede pra... Johnny, pode passar? Não está passando aqui. Obrigado, Marcelo. Aqui é um elemento fundamental. Antes da gente discutir qualquer proposta de reforma, é preciso discutir o cenário macroeconômico. Então, em que cenário se dá essa proposta de reforma? Um crescimento econômico pífio, principalmente desde 2015 em diante, o PIB não consegue crescer, quando cresce é a 1%, um desemprego elevadíssimo, que aumenta aí a taxa de trabalho subutilizado, e a gente viu que uma das grandes coisas que garantiu sustentabilidade para a Previdência Social de 2002 até 2015 foi a massa salarial gerada pelos empregos desse período. Mais gente trabalhando aumenta as contribuições e dá sustentabilidade para a Previdência Social no Brasil. A informalidade no Brasil é enorme, é uma característica de toda a América Latina, e aqui ela atinge 40%, 37 milhões, mais de 40% da população ocupada. A rotatividade é uma característica de economias subdesenvolvidas como a brasileira. A saúde do trabalhador, a gente tem elevadas taxas aqui de problemas relacionados à saúde, aí do setor de construção civil puxa esses problemas. Um dos elementos que é o causador do chamado déficit nas contas da Previdência é o que se foi criado no final dos anos 90, no governo de Fernando Henrique, a desvinculação das receitas da União, que é uma autorização dada pelo presidente da República e confirmada pelo Congresso, que permite que muitos dos impostos que deveriam vir para a Previdência e para a Seguridade Social, eles são tirados e enviados para o pagamento de dívidas para banco. Metade do orçamento da República Federativa do Brasil é destinada para pagar juros e renegociação de dívidas com bancos. E da onde que sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai basicamente de boa parte dos recursos que deveriam ser aplicados na saúde, na assistência e na previdência. Vejam, entre 2010 e 2017, foram desvinculados 516 bilhões. O que o senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que vai economizar com a reforma 1 trilhão, a gente já dá de bandeja para os bancos há mais de 7 anos, aí, numa taxa de metade, pelo menos, 500 bilhões. Há renúncias fiscais, não é? Isso aí o governo dá para muitas empresas, chega à casa de 1 trilhão nos últimos 10 anos. Se pegar só de 2015 em diante, chega à marca de quase 500 bilhões. Sonegações e dívidas, vejam, essa é uma parte importantíssima. A gente tem, eu coloquei estimativa mais baixa, 160 bilhões de ações transitadas em julgado. Ou seja, as empresas não têm como recorrer, basta o Estado cobrar. Por que não cobra? Se cobrasse, não teríamos que sequer discutir reforma da Previdência. E a estrutura tributária do país, que eu levaria muito tempo para explicar, mas, basicamente, é uma estrutura tributária que tira dos pobres, que tira dos funcionários públicos, que não tributa propriedade, que não tributa lucro, que não tributa dividendos. A alíquota para quem recebe mais de R$ 4.600 no Brasil, quanto que é a alíquota para quem recebe mais de R$ 4.600? Os senhores vereadores devem saber. 27,5%. Qual é a alíquota para tributar lucro de empresa, a máxima? 15%. Por baixo, eles ganham 12,7% em cima do trabalhador. No Brasil, é pecado ter salário alto. Se você ganha salário alto, o Estado mete a mão no seu salário. Para pagar os bancos, não é para garantir previdência social.
no Congresso, vira e mexe, a gente vê aquela lei lá dos paraísos fiscais, né, para trazer o dinheiro dos paraísos fiscais do Brasil. Se a gente tributasse mais de 1 trilhão que eles liberam de impostos para voltar para o Brasil, já garantiria recursos para não falar em reforma da Previdência. Uma das propostas mais perversas dessa reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, está escondidinha lá no meio delas, que é a questão de proibir que as pessoas vão à justiça para comprar medicamentos. Vejam como ficou no mesmo bolo. Aquelas pessoas que não têm dinheiro, aquelas pessoas que não têm condições e o SUS não fornece, elas entravam com ações no judiciário para ganhar o direito a pedir aí que o Estado bancasse os remédios. Com a reforma da Previdência, isso vai acabar. Vejam aqui um dado importantíssimo que a gente está subutilizando. Os repasses para os municípios. Eu fui no caso de registro direto. Registro tem a arrecadação de 54 milhões. O Fundo de Participação dos municípios envia para registro 24 milhões. Mas em gastos de benefícios da Previdência urbanos e rurais, registro recebe mais de 135 milhões. Dá mais do que toda a arrecadação municipal somada ao fundo de repasse para os municípios. Olha a consequência tremenda que vai ter isso no nosso comércio local, no nosso desenvolvimento local. Privilégios. Que privilégios existem aí, por exemplo, nas aposentadorias rurais, onde 99% dos aposentados rurais recebem até um salário mínimo, onde de cada 10 aposentados no Brasil, 67,7% recebem até um salário mínimo. Aonde estão os privilégios que o presidente quer cortar? Vejam aqui, o governo diz que vai igualar as regras, mas vai igualar regras para pessoas que são desiguais. Se a gente pegar a idade que começa a trabalhar um trabalhador do campo, em média, antes dos 14 anos, e ele trabalhar até os 60 anos, significa condená-lo à morte. É isso que significa essa proposta de reduzir benefícios. O judiciário, por exemplo, está fora da reforma, porque os benefícios e os privilégios do judiciário continuam intocáveis, como, por exemplo, o aumento de subsídios, juiz casado com juíza, os dois recebem auxílio moradia, juiz que trabalha em Curitiba e recebe auxílio moradia com um apartamento na cidade. Outra coisa muito perversa, para mudar a Previdência hoje, você precisa mudar a Constituição, fazer uma emenda da Constituição. Com a proposta aprovada, vai ser a mesma ideia de fazer uma lei ordinária, uma lei complementar, ou seja, com quórum mínimo e sem o processo que a gente chama de dupla validação para emendas constitucionais, você vai poder mudar a reforma da Previdência, mudar as regras da Previdência. Isso vai se tornar cada vez... Nós estamos reféns de um parlamento que é refém, por muitas vezes, de várias empresas. E o pior dos males, a capitalização. O que significa a capitalização? Significa dar para os bancos o dinheiro da contribuição social. Isso foi tentado em mais de 30 países, já de 81 a 2014. Desses 30 países, 18 desistiram, porque ficou mais caro e mais perverso. As pessoas estavam recebendo menos e o Estado estava gastando mais. Aqui eu posso deixar a cópia para vocês, tem todos os países que fizeram. O caso emblemático na América Latina é o caso do Chile. Ficou mais caro no Chile e 80% das pessoas aposentadas recebem um valor abaixo do salário mínimo. Para terminar, presidente, 1 minuto. E, além disso, quem cuida dos fundos de pensão, quem cuida da Previdência Social no Chile hoje? 3 seguradoras norte-americanas. Aí está claro os interesses, que é o interesse claro do neoliberalismo, né? As lições aprendidas, então, que a gente não pode permitir que esse processo avassale a economia brasileira, avassale a vida do trabalhador. A Procuradoria da República dos Direitos Cidadãos já emitiu um parecer de inconstitucionalidade. A gente precisa conversar com o nosso, pelo menos de alguns
deputado federal da região, que é o relator ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele conhece a nossa situação, ele sabe o número de BPC que tem no Vale do Ribeira, ele sabe que boa parte dos nossos trabalhadores são rurais, ele precisa atuar de maneira a impedir que esses malefícios da reforma venham. E eu queria convidar a todos e a todas para sexta-feira, às 14 horas, vamos fazer na Praça dos Expedicionários um ato contra o fim da aposentadoria, contra essa PEC, que vai ser a PEC da morte. Os trabalhadores não vão ter mais o direito de se apresentar. Obrigado. Senhor Jefferson, em nome da Câmara Municipal, agradeço a presença do senhor e digo que as portas estarão sempre abertas para que, quando possa vir falar deste assunto ou outros, fique à vontade. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, colega secretário Rafa Freitas, nobres pares, público presente. É bom que a cada sessão venham mais munícipes para compartilhar com nós desse espaço democrático aqui da Casa do Povo. Todos aqueles que nos assistem via web, meu boa noite. Primeiramente, queria aqui deixar o meu sincero voto aqui de contribuição sobre essa questão da reforma da Previdência. Acho que o Jefferson tem se dedicado a estudar sobre isso e acho que toda a colaboração, toda a contribuição, toda a discussão que a gente fizer em prol daquelas pautas macro para o nosso país, com certeza nós temos que usar do nosso espaço aqui democrático para debater. Eu acho que as reformas, elas são fundamentais, desde que sejam analisados todos os prós e contras, e desde que a população seja sempre o foco principal. Sempre quando você tiver as pessoas, em especial aquelas de maior vulnerabilidade, como foco central de uma reforma, provavelmente a chance de êxito é maior. Agora, essas discussões que envolvem outros interesses, essa sim a gente tem que tomar muito cuidado para que o cidadão, nesse caso o cidadão brasileiro, todos nós, não sejamos prejudicados, principalmente aqueles que mais precisam dessa questão da Previdência. Mas, apesar da pauta ser muito importante, Jefferson, muito prioritária, eu vou usar o tempo aqui para tentar discutir algumas pautas municipais que são tão, ou até nesse momento, mais prioritárias para nós. Um sentimento, nesses últimos dias, eu não sei se esse sentimento é o sentimento compartilhado por todos os colegas, mas eu acredito que pela grande maioria de vocês, um sentimento, como diria, cinza de andar pela cidade, um sentimento triste de andar pela cidade, ver todas essas notícias que estão circulando e você vê o reflexo disso na vida das pessoas. Hoje, eu vou dar um exemplo, hoje eu fui levar a minha filha numa creche municipal e você vê um sentimento de desânimo nos nossos servidores municipais, um sentimento de, não sei se a palavra abandono, vereador, aqui se encaixa, mas um sentimento de fragilidade. As pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo na nossa cidade, todos esses temas. Mas o que mais me marcou hoje foi no sentimento hoje da professora entregando para mim o kit do uniforme escolar, composto apenas por uma calça e uma blusa. Eu senti, isso como pai, não estou nem, vou além da minha função vereadora aqui, estou falando como pai, cidadão registrense. Eu senti
o desânimo hoje na entrega desse uniforme, desse kit. Uma coisa que seria uma conquista para a nossa população, a prefeitura conseguir fazer a entrega de uniformes escolares. Eu senti hoje, claramente, no gesto de entrega do servidor público, um sentimento de fracasso. Pois naquele simples ato estava envolvido toda essa situação que está rolando em nossa cidade hoje. Então, isso, para mim, me traz uma responsabilidade muito maior aqui, e aí como parlamentar dessa cidade, de que toda essa situação seja resolvida logo. E aí a gente traz todas essas informações, todos esse jogo de informações que circulam nas mídias sociais, e não só nas mídias sociais, não. Circulam no dia a dia. Você vai no açougue, a pessoa pergunta, e aí? Vai acabar em pizza? Vão caçar o prefeito? Não vão? Está certo? Está errado? É culpado? É inocente? Eu não sei vocês, eu ando na rua todos os dias, eu vou no açougue, eu vou no mercadinho, eu vou na padaria, eu ando nos bairros, eu vou na casa do meu pai, eu vou no estádio, eu vou jogar uma bola, e todo mundo pergunta, é unânime, o assunto é unânime. O assunto é unânime na cidade. Então, o meu desejo é que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível, a gente coloque em ordem a casa. Por quê? Porque também os serviços pararam, gente. As coisas estão andando, o que está andando devagar. Nossa cidade merece muito mais, as pessoas merecem muito mais. Um sentimento de desconfiança com tudo. As pessoas desanimadas de trabalhar. E assim, não querendo botar pressa, mas eu acredito muito no trabalho da comissão processante, acredito que o tempo tem sido levado em consideração, acredito que até a próxima semana aí, nós temos mais 2 semanas, né, para o vencimento dos prazos. Mais uma vez eu afirmo aqui, e gostaria de deixar registrado para todos aqueles que estão falando que a comissão não vai fazer o trabalho aí, que estão tentando protelar e fazer com que vençam os prazos. Eu tenho certeza que aqui nós temos vereadores sérios e que vão seguir à risca aí todo o rito e que esse relatório vai ser entregue de maneira muito esclarecedora e que nós iremos aqui tomar as providências necessárias. Se for para o apontamento da votação da cassação, assim será feito, e que esse ponto vai ser, de uma vez por todas, resolvido. Porque, além disso, nós temos várias outras coisas aqui a serem colocadas em pautas, mas não tem como ter clima de resolver qualquer outra coisa se esse assunto não for resolvido. É quase impossível se conversar com as pessoas e elas não perguntarem. Você pode perguntar qualquer coisa, mas a primeira coisa que elas vão perguntar na rua, e aí? O que é que vocês vão fazer? A Polícia Federal deu um relatório, o prefeito falou isso na rede social, gravou um vídeo e tal, e aí? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver. Nós precisamos resolver isso. A população nos pede. A população pede por isso que a gente resolva. Então eu acredito muito na seriedade e na competência desta casa, desta comissão, para que tudo isso seja resolvido, tudo seja colocado às claras. E aí, se ainda existe alguma coisa que estiver faltando e for de nossa competência ajudar, me coloco o meu mandato, coloco esse vereador à disposição daquilo que for necessário. Se for preciso ainda mais algum tipo de informação e tiver ao nosso alcance, ao alcance da mesa diretora, provoco os meus colegas da mesa diretora e já adianto aqui que a mesa está à disposição para que tudo seja feito no prazo correto, para que não haja nenhum tipo de desculpa depois do Executivo Municipal para querer entrar aqui com medida de segurança, para tentar atrapalhar o andamento da comissão processante.
Outra coisa, outro assunto que tem me deixado muito chateado, e quero aqui deixar claro que a gente sempre vai atrás da verdade. Porque do mesmo jeito que eu não gosto que as pessoas fiquem rotulando ou vendendo uma imagem da minha pessoa, a gente também tenta não rotular uma pessoa e pessoas por aquilo que nos falam, então a gente vai atrás. Na sexta-feira a gente recebeu a informação de que parou o atendimento do nosso Centro de Convivência do Idoso, do CCI. Então vários familiares, vários idosos mesmo vieram nos falar um espaço que serve como um espaço terapêutico, inclusive, para os nossos idosos. Muitos idosos têm ali, na mesma proporção que o CAPS tem. O CCI tem para os nossos idosos aquele espaço de convívio, aquele espaço terapêutico, e soubemos que o atendimento foi interrompido. Soubemos de maneira, com várias falas, com várias situações, algumas situações muito pejorativas, dizendo que estavam induzindo pessoas a virem aqui na Câmara e cobrar de vereadores e de alguma maneira, querer corresponsabilizar esta casa. E nós fomos atrás. O vereador Tom e eu, Joãozinho esteve junto também, fomos na Secretaria de Assistência Social, nos passaram para falar, inclusive, com a primeira-dama. E assim, por mais que nós tenhamos ouvido, e registro aqui que ouvimos, e eles nos falaram da falta de funcionários, falaram de priorizar algumas ações, mas, sinceramente, hoje, com mais uma notícia que nós recebemos agora no final da tarde, que também foi oficializado o cancelamento da participação de registro nos jogos regionais, mais de 300 atletas, e as justificativas dadas, eu chamo a atenção dessa casa porque, assim, eu acho que nós precisamos tomar algumas atitudes, precisamos provocar mais o executivo nesse sentido. Porque essa questão da redução de equipe, primeiramente, o termo usado hoje pelo secretário de Esportes, considero muito, acho que vem fazendo um trabalho de excelência, Secretaria de Esportes, mas o termo não é contingenciamento. O vereador Cristiano acho que sabe da diferença entre contingenciamento e corte. O contingenciamento não foi contingenciamento de funcionários. O que acontece é que tinha uma questão fora da legalidade, o planejamento foi mal feito, o enfrentamento dessa situação de irregularidade foi mal feito, e isso tem que ser deixado muito claro, que o planejamento do enfrentamento dessa ação judicial foi mal feito. Isso estava anunciado minimamente desde janeiro de 2018. Minimamente. Que foi o prazo final, onde acabaram as instâncias para se recorrer, janeiro de 2018. Então foi feito um mau planejamento do enfrentamento dessa questão. Então não dá para se dizer que foi um contingenciamento. E a redução de equipe, gente, mais um exemplo, a sugestão que já demos lá, mas para o CCI funcionar, que seja minimamente, porque os idosos precisam do espaço, que não seja na sua integral, mas 2 pessoas lá e mais uma frente de trabalho, será que não tem como fazer um revezamento? Será mesmo, não é possível fazer um revezamento entre as equipes? Nos falaram que os CRAS corriam risco de fechar. Gente, no CRAS Arapongal, nós temos uma assistente social, 2 pedagogas, uma psicóloga e 2 agentes administrativos, servidores de carreira. No CRAS Central nós temos assistente social, psicólogo e tem pessoal terceirizado. Na Vila Nova tem assistente social, psicóloga, orientadora e administrativo, concursado. No Bloco B, assistente social, 2 psicólogos, uma pedagoga e um administrativo. No Paulistano, uma assistente social, 2 terceirizadas, um administrativo. No Agrochá, 2 assistentes sociais
e uma psicóloga concursados, fora a equipe de estagiários, Projeto Criança Feliz e os oficineiros terceirizados. Os terceirizados. Será que com essa equipe não dá para fazer um dimensionamento e botar todas as coisas para tocar? Para funcionar? No esportes, eram 3 comissionados, que faziam muita coisa. Mas eram 3. Um deles foi substituído por outro professor. Os serviços eram auxiliares. Pode ser substituído por uma pessoa da frente de trabalho. Foram chamados 2 do concurso. A outra questão, os recursos para o adiantamento de viagem. Estava aqui, antes do começo da sessão, conversando com o vereador Cristiano, com a vereadora doutora Inês, que é líder do governo. Se essa é uma questão da lei municipal, vamos tentar mudar a lei. Se o adiantamento, como que se planeja? Se adiantamentos de viagem, de despesa de viagem, só pode ser feito para comissionado. Se acabarem com os comissionados, não vai poder ter programa nenhum, não vai poder ter participação nenhuma da cidade em jogos. 1 minuto para concluir. Nós não vamos poder participar de nada, nenhum evento, porque não se pode fazer adiantamento. Gente, tem alguma coisa errada. Nós precisamos, realmente, os serviços não podem parar. E não dá para ficar corresponsabilizando isso na Câmara Municipal. A corresponsabilidade que a gente vai ter é de buscar a solução para isso. Qual que é? O que precisa? Precisa mudar a lei? O texto vem do Executivo? Vamos chamar aqui uma extraordinária para que a gente possa votar, discutir isso e os nossos atletas possam ir para os regionais? Aí a Câmara é corresponsável. Agora, não dá para ficar nessa muleta e falar que não tem responsabilidade do Executivo. Gente, mais uma vez, essa ADIM foi anunciada por vereador da casa. Essa ADIM foi anunciada por vereador da casa lá no ano passado. Então, faltou planejamento. Obrigado. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, presidente da casa, nobres colegas, mesa da diretora, os que nos acompanham nessa noite e os que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu queria inicialmente parabenizar o professor Jefferson pela contribuição que traz a esse tema, um tema da reforma da Previdência de extrema importância e que a gente tem corrido atrás para tomar pé, para compreender uma proposta diferente da proposta apresentada no governo Temer. Os especialistas chegam a dizer até que tem saudade da proposta do governo Temer, que era menos ruim do que a proposta atual, fundamentalmente porque ela trata do tema da capitalização e o que o senhor trouxe também para a gente aqui. Acho que eu quero conversar durante essa semana com os colegas, só brevemente anuncio aqui na tribuna. Quem sabe, se nós fizéssemos, a exemplo de outras casas legislativas, fazer comissão parlamentar para discutir o tema, que se nós que estamos mais envolvidos, somos do campo da ação pública, imagina o cidadão que está mais longe disso e que fica refém do discurso da Globo, da grande mídia, que traz a máxima, se não faz a reforma da Previdência, o Brasil quebra, né? E as oportunidades que nós tivemos de estudar mais o tema, e aqui em registro mesmo, eu já disse, até nessa casa, Floriano Martins Mendes Sá, da ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal, num evento organizado aqui pelo Dom Manuel, da Igreja Católica, um outro evento que a Marcha Mundial de Mulheres realizou, que trouxe a economista da Unicamp, Marilene Teixeira, somando-se agora com a aula que o professor também nos deu, rapidamente, 10 minutos,
nos leva realmente, como eu já tenho dito em outros momentos aqui, a uma grande preocupação, e mais do que isto, por nós estarmos aqui, a cidade do relator, senhor Samuel Moreira, nós temos que nos posicionar, nós temos que dialogar sobre esse assunto, em que pese a pressa que eles estão de apresentar o relatório tão logo, e já diz o relator que até nessa própria quinta-feira. E falo isso só para mencionar rapidamente, porque, como diz também o professor Jefferson, isso não é um tema que nos diz respeito só a nós, mas aos nossos filhos, aos nossos netos, às gerações futuras. Caberá a nós, como cidadãos e cidadãs, nos posicionarmos ou não. Podemos dizer, não, é assunto de Brasília, não nos diz respeito, mas nos diz. Nós somos eleitores. Nós podemos influenciar e conversar com o deputado que elegemos. E isso é bem importante, e é por isso que eu quero, ao menos, registrar aqui agora. Mas eu me inscrevi... Pois não? Obrigada. Mas eu queria mesmo concordar com a fala do vereador Fábio Tatu, que me antecedeu, que parece que nenhum tema a gente consegue tratar dentro das nossas atribuições de representação da população, de fiscalização, se a gente não enfrentar esse momento histórico do nosso município, onde nós, Câmara de Vereadores, estamos na centralidade desse processo. Em outras palavras, é aqui que a população, a posição de cada um de nós, é sobre nós que a população está acompanhando, atenta, esperando os nossos posicionamentos. É um momento histórico porque trata-se de uma gravidade de acusações, trata-se de uma investigação importante da Polícia Federal, trata-se de uma comissão processante e que nós estamos em reta final. E é sobre reta final que eu queria pedir ajuda do apoio do Johnny, só para trazer, até como forma de contribuição para quem está nos acompanhando. E, repito, só para quem está nos acompanhando, porque os vereadores conhecem isso de forma bastante clara. Mas, como também disse já o vereador Fábio Tatu, nós somos inquiridos no dia a dia, quais são os prazos, como é que será. E esse é o entendimento que eu tive conversando com a assessoria legislativa e que trago aqui também, acho que esse é o melhor para a gente visualizar. Para compartilhar rapidamente aqui. Nós temos um prazo importante, que é o prazo final de 90 dias, que a comissão processante, que trabalha sobre o tema, vai concluir o seu relatório. Concluir o processo todo de conclusão desse processo de cassação ou não do seu prefeito. E esse prazo de 90 dias é exatamente no dia 30 de junho. Contando a partir da notificação do seu Gilson Fantin. Muito bem, a comissão processante ouviu o prefeito no dia 7, agora de junho, sexta-feira passada, e entendo, não sei se estou errada, que o tempo conta como dias úteis, se assim for, dia 14, 5 dias úteis para o prefeito apresentar a sua defesa. Se for dias corridos, portanto, dia 12. Mas o prazo para o prefeito apresentar a sua defesa. Portanto, penso que a comissão processante teria dificuldade, não posso falar pelos 3 membros, de apresentar já no dia 17 o seu relatório. Mas, se assim o fizer, mais tempo teremos até o final do dia 30. Mas, se não apresentar o dia 17, com justiça, só terá o final de semana para trabalhar a partir da defesa por escrito apresentada do prefeito, então, dia 24. Dia 24, apresentando o relatório da comissão processante, é onde nós teremos uma única semana para finalizarmos este processo na Câmara Municipal de Registro. Através do quê? De sessões extraordinárias, que o presidente pode, obviamente, convocá-la para, especificamente sobre esse fim, imagino até que horários diferentes, considerando os tempos, que até de 2 horas, que o acusado tem para sua defesa. Eu aproveitei esse momento aqui, não para ensinar nenhum vereador, porque todos nós estamos debruçados no dia a dia sobre o decreto 210, que é o decreto federal de 1967, que trata desse tema. Mas é para buscar responder para a população que
muito nos procura para saber prazos, para saber posicionamento. Disse, puxa, claro que eu não posso dizer o posicionamento de nenhum vereador aqui. E nem tenho procuração para fazê-lo. O que eu tenho dito é que a comissão processante tem pessoas experientes, vereadores de outras legislaturas, tem vereador, como é o caso do próprio relator, com formação na área de direito, é profissional do direito, e, portanto, com condições em que pese a diferença enorme ideológica que nos separa, mas que eu tenho dito, não tenho procuração dos senhores, mas dito que eu tenho muita expectativa e tenho certeza que isso acontecerá, um processo consistente dessa avaliação. Consistente que eu digo é considerar, e não pelo caminho que eu ouvi, o senhor professor Jefferson acompanhou o depoimento do prefeito, de querer desqualificar todo o trabalho que foi feito até agora, seja da Comissão Especial de Inquérito, seja do próprio relatório da delegada da Polícia Federal. Portanto, este era o objetivo nosso aqui, é dizer que há tempo, e eu tenho certeza que bochichos, como vão esperar passar o prazo para que cabe em pizza, esta Câmara não vai viver isto. Esta Câmara não vai viver isso. Eu acho que nós, por toda a representação que cada um de nós tem de segmentos da sociedade, não vai viver isso, porque isso não acontecerá. Estamos acompanhando dia a dia, a comissão processante é zelosa, tenho certeza disso, com relação ao cumprimento destes prazos. Portanto, até dia 30 ou dia 1º, presidente, eu não sei exatamente aí se conta o dia que ele foi citado ou não. Dia 30 de junho, desculpa, ou 1º de julho, encerraremos esse capítulo aqui da instauração de uma comissão processante e avaliação da cassação de um prefeito. E eu queria dizer um pouquinho mais, e já disse na sessão passada, inclusive, da diferença dos processos. É claro que é o Poder Judiciário quem vai avaliar e julgar do ponto de vista do devido processo legal e do seu papel como judiciário. A Câmara vai afastar ou não. E se, porventura, algum de nós imaginar que vamos deixar o Poder Judiciário, os exemplos são claros da morosidade. Vou dar um exemplo aqui, até porque o senhor Eurico está aqui como presidente do PT. Em 2013, março ou abril, foi ingressado pelo vereador, então, o vereador Raul Calazans, com uma representação no Ministério Público, denunciando a fracionamento de compra dos móveis do gabinete do seu prefeito. Março ou abril de 2013. Até hoje, não foi conseguido um perito pelo Ministério Público para avaliar se a assinatura era falsificada ou não. Não estou eu aqui a questionar o rito do Ministério Público, estou a constatar que a morosidade, que os tempos são outros. E nós não podemos arriscar a dizer, vamos deixar para o Poder Judiciário julgar esse caso, que o fará no seu tempo, mas cabe a esta casa garantir o seu papel e julgar conforme nos tem sido, como é a nossa função e conforme as provas reunidas nesse processo de investigação. Eu queria, no tempo que me resta, também deixar registrado aqui um outro tema, que é o tema do acesso ou a gratuidade do transporte coletivo para as pessoas com deficiência. Nós já tratamos disso na sessão passada, nesse intervalo, nosso mandato fez uma outra reunião, plenário ficou lotado novamente, nós tivemos uma reunião da comissão permanente, da qual o presidente Tom é o nosso presidente, e também o vereador Primo faz parte, e nós temos desdobramentos daquela audiência pública, que é esperar, aguardar o retorno do promotor, que está em férias, doutor Godinho, para levarmos até ele os resultados daquela audiência pública. Nós temos outro desdobramento, que é forçar a prefeitura a ouvir o quanto estão sendo desrespeitados as pessoas com deficiência no uso do transporte coletivo aqui em Registro. Mas também o meu mandato, o nosso mandato, fez uma reunião onde outros caminhos, como o mandato, nós também vamos perseguir, que é a sensibilização da sociedade para o problema.
E eu queria deixar isso bastante claro, porque hoje a Prefeitura está descumprindo um termo de ajuste de conduta, um TAC. Descumprindo o TAC. Estou vendo aqui que pessoas estavam nessa audiência que nós fizemos aqui, que era o Marco Antônio, estava aqui nessa audiência, vice-presidente da ACER, acompanhando a audiência pública, e o descumprimento desse TAC levou hoje as pessoas a perderem o direito de viajar, de usar o transporte coletivo de forma gratuita. O que é lamentável, todo mundo sabe o quanto pesa no orçamento de qualquer pessoa, ainda mais daqueles mais vulneráveis socialmente. É um direito, mas que não vem sendo garantido no nosso município. Portanto, quero deixar aqui registrado, vou dialogar com os colegas, da gente apresentar um projeto de lei que trate do tema, garantindo a gratuidade do transporte público. Quero registrar aqui, para não fazer injustiça, o vereador Fábio Tatu esteve conosco também, não é membro da comissão, esteve conosco naquela audiência, e aqueles desdobramentos, nós só estamos aguardando o retorno do promotor público, doutor Godinho, para retomarmos o diálogo. Mas é preciso deixar aqui o meu protesto. Um TAC, mais uma vez, sendo descumprido. É como se acreditasse na impunidade, como se nesse município se pudesse tudo. Mas nós, com a pressão popular, a organização dessas famílias, vamos não só garantir o TAC, mas garantir por lei o direito à gratuidade das pessoas com deficiência aqui na nossa cidade. É engraçado dizer isso, mas é um retrocesso. Nós estamos falando de perder direitos àquilo que nós já tínhamos garantido. Portanto, para falar das estradas rurais, de Capinzal, que hoje não conseguiu fazer a coleta do material do laboratório, porque as estradas estavam intransitáveis. Falar de estrada rural é o vereador Rafa, que sabe muito bem do tema, e a cada dia a gente vê essa dificuldade que não se justifica pelo excesso de chuvas. A gente sabe que entender isto, e é por isso que faz algum tempo que eu não trato desse tema, mas nós já estamos aqui há 3 semanas da chuva e a população ainda sofre extremamente com a dificuldade de drenagem e de manutenção dessas estradas. Eu quero encerrar minha fala dizendo que este mês de junho, Registro está de olho, está acompanhando, está apreensiva, está esperando o posicionamento de cada um e de cada uma de nós dessa Casa Legislativa. E eu tenho certeza que nós vamos ter orgulho juntos de termos feito o que é preciso fazer diante de tantas evidências. Muito obrigada. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Marcelo Comeron. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Luiz Marcelo Comeron. Senhor presidente, nobres secretários, aos nobres pares, vereadores, ao público que nos assiste nesse momento, aqui na nossa plenária, e aquele público que está nos assistindo via web. Senhor presidente, venho aqui a esta tribuna, como na semana passada eu tinha falado sobre esse assunto, e eu vou retornar um pouco sobre esse assunto, sobre essa questão que o Vale do Ribeira, infelizmente, pelo intempéries da natureza, ocorreu aí essas chuvas, ocorreu aquele vendaval, e a gente analisando, houve uma reportagem na imprensa, e aquela reportagem da imprensa, a gente acredita que, eu não sei se a informação que eles receberam para publicar aquilo é uma fonte que fez um cálculo por cima, porque quando você fala que o Vale do Ribeira, os agricultores, principalmente os bananicultores, teve 3 milhões de pés de bananas destruídos. Se você fizer um cálculo por cima e um prejuízo de 15 milhões, se você fizer um cálculo por cima, 3 milhões de pés de banana. Se um pé de banana produzir 10 quilos de banana, uma caixa seria 30 mil toneladas. Se você pegar e dividir por 22 com uma caixa de banana e multiplicar pelo preço de uma caixa de banana, 17 reais que está
em torno hoje vai subir muito mais. Brincando, dá um cálculo de 25 milhões. Daí para mais. Aí você tem que replantar esse bananal. Você tem além da pupunha. Então teve um prejuízo incalculável. Quando falo em 15 milhões, eu acredito que a informação que foi colocada, passou até na imprensa televisiva aí. Pode ser que essa informação passaram meio por cima. Mas você fazendo um cálculo, o Vale do Ribeira, nessa brincadeira, levou um prejuízo brincando, só o nosso agricultor, por cima de uns 50 milhões. É muito pouco. Infelizmente, aconteceu. Com a natureza, infelizmente, a gente não tem o que fazer. A nossa economia já não anda muito das melhores, como foi falado por alguns vereadores aqui. E ainda vem esse impacto. Se imagina o que vai acontecer lá na frente, daqui 6 meses. A quantidade de desemprego que pode surgir. Vamos esperar que o governo abra uma linha de crédito para que esses agricultores possam fazer o seu investimento novamente, porque não será fácil, com certeza absoluta. Senhor presidente, eu venho aqui a esta tribuna para falar como presidente da comissão processante. Foi falado aqui por alguns vereadores, e você fica mais indignado com a fala pelos Facebook da vida. Pessoas que alimentam informações mentirosas. Informações, não sei de onde eles tiram essa fonte, se alguém passa informação errada ou se alguém tira da cabeça aquela pessoa, os heróis em cima de um teclado, na frente de um monitor. Isso são os heróis. Eu nunca vi isso. Aí vem com umas balelas, que é inacreditável. Quando que o público que está nos assistindo nesse momento tem que entender como funciona. Às vezes as pessoas lêem o que está escrito ali, a pessoa que fez aquela matéria, às vezes não tem conhecimento como funciona, coloca a matéria. E aí as pessoas vão lendo, aí tem comentários de alguns que nem vou citar aqui, porque a pessoa pode ficar até, sabe muito bem os comentários que fez lá. Quando nesta casa foi criado a SEI, o nome já fala. Comissão Especial de Inquérito, isso que tem que deixar claro para a população. Qual o papel dessa comissão especial de inquérito? Fazer investigação. O papel dela, ela tem um prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Essa comissão, ela vai fazer o quê? Vai ouvir as pessoas, as testemunhas, vai ouvir, fazer levantamento de documentação, vai fazer tudo o que manda uma investigação. Isso se chama SEI. Quando ela faz o levantamento dessa SEI, como tem uma aqui nesta casa, se tiver fatos novos, se já está correndo no Ministério Público, o papel desta casa é levar os fatos novos para o Ministério Público. Ó, senhor promotor, fizemos a nossa investigação lá e temos fatos novos aqui que o senhor aceita ou não para agregar nesse processo. É assim que funciona. Se a casa entender que pode ser aberta uma comissão processante após a SEI, ela é solicitada, lida aqui, aí é pelo nosso regimento interno, o artigo 377. É simples assim. Agora, quando foi criado aqui nesta casa a comissão processante, ela foi criada pelo artigo 201. O vereador falou 210 aqui. É o 201 de 1967. Através do artigo 4º, foi colocado lá os pontos que era para ser investigado. E o artigo 5º tem o rito para que esta comissão, que foi feito tudo normal aqui dentro do rito, foi chamado o suplente, foi feita a votação, foi feito o sorteio, foi montado os membros da comissão, foi tudo dentro da normalidade. A Casa Legislativa fez o processo dela quando ela fez a publicação.
presidente assinou, foi feita a publicação. E quando foi feita aquela apresentação, foi feito um pedido que foi anulado pelo jurídico desta casa, orientado pelo jurídico dessa casa, na questão de afastamento. Ela foi feita, a comissão processante, para cassação. É diferente. Uma coisa é afastamento, outra coisa é cassação. Quando você cassa, você tira aquela pessoa da sua função para sempre. Só se ela for. E tem outra, e aqui é político-administrativo. A justiça nem entra nesse parâmetro. É assim que vai funcionar o processo. Feito isso, o que acontece? A comissão notifica o acusado. Foi feito esse processo. Foi notificado o senhor prefeito. Ele tem 10 dias para apresentar as testemunhas que seriam arroladas e a defesa dele. É ali que entra a defesa. Após isso, essa análise, a comissão processante, ela marca a oitiva para ouvir as testemunhas, para ouvir o acusado. Nós fizemos, feito a oitiva. A partir daquele momento, a oitiva, eu como presidente já notifiquei-o para que ele apresente até o dia 14 a sua razão final. Aliás, a razão final. Não é contra-razões, é razão final. Então, está tudo dentro do rito. Aí você vê no Facebook aqueles balela, aquelas conversas afiadas, que falam coisas que não deve, que a comissão vai perder o prazo. Se perder o prazo, a casa pode abrir outra, não é proibido. Está escrito, lá no 201 está aberto isso aí. No próprio 201 está escrito isso aí. Ninguém está falando que vai perder prazo. É o povo que está falando aí, porque algum cidadão vai lá e coloca no Facebook. Agora, pergunto para os senhores. Como que nós da comissão processante, quando vocês vêm aqui, fazer informações para a população, para que, com quem dizendo, que nós já damos o nosso parecer. Não podemos fazer isso, gente. Vocês têm que entender, quando comissão processante, nós não podemos fazer investigação. Nós não podemos acrescentar nada naquele processo. O processo único é aquele que foi apresentado, os fatos que o Wander apresentou no dia. É só aquilo. Que nós temos que analisar aquilo. Não podemos pôr mais nada naquilo. Aí a comissão processante, como que nós vamos dar parecer? Uma sentença para um juiz. Está lá, o promotor, o delegado fez o inquérito, o promotor aceitou, caminhou, foi para a justiça, o juiz vai pegar e vai falar assim, eu sou favorável a você, o advogado tal, e sou contra você, viu, advogado? Isso não existe. Juiz nenhum faz isso. O papel da comissão processante é um papel de juiz. Por isso que nós aqui não ficamos se manifestando nessa casa. Nós não podemos fazer isso. Mas jogam isso para a população, e a população faz os comentários inócuos, que não agrega nada. Então, essa atitude, deixa a comissão está dentro do prazo, já falei para vocês. Não temos que chegar aqui e crucificar todo mundo aqui, não. A gente está ouvindo na rua, quando vocês ouvem, não é só vocês que andam na rua. Nós andamos na rua, ouvimos as pessoas. Esse final de semana eu estava em 2 eventos que tinham muitas pessoas, centenas de pessoas. Você acha que as pessoas não perguntam? Perguntam. Agora, vim no Facebook falar que vereador Marcelo Comeron, Cristiano José Martins de Oliveira e Inês Satil Cuyama vai perder o prazo? Não somos irresponsáveis ao ponto. Eu tenho uma história. Tem que respeitar o passado. Respeita a minha história. Eu nunca tomei decisão na minha vida pela emoção. E aconselho os senhores, não se toma na vida decisões pela emoção. Já falei para o nobre vereador Roberto aqui algumas vezes. Pense com a razão. Tome decisão com a razão. Então, a população que está nos assistindo, fiquem tranquilas. Já falei aqui, algum tempo atrás.
Eu vim aqui para falar hoje porque eu sou o presidente dessa comissão. E todas as comissões que eu participei desta casa, eu dei o encaminhamento correto. Agora, senhor presidente, bem rapidinho aqui, está terminando meu tempo, até falando um pouco sobre a Previdência, como foi falado pelo a Tribuna Livre hoje. Cada um tem a sua opinião, mas quando eu li ali os números que o Jefferson apresentou ali, ele colocou uma questão ali que deixa a gente mais ainda estarrecido. Houve uma renúncia de receita nos últimos 10 anos. Alguém acompanhou ali? 1 trilhão. Renúncia de receita. O que é renúncia? Eu não quero receber. Pode ficar para você. Estou renunciando. Agora pergunto, quem que estava no governo? Você abrir mão de 1 trilhão de reais em 10 anos? É muita coisa. É muita coisa. É esse tipo de coisa que nesse país tem que acabar. Quem ganha mais, tem que pagar mais. Essa é a questão. Por que nós, que ganhamos, as pessoas que de menor salário pagam mais impostos? Porque o mesmo feijão no supermercado que tem aqueles impostos embutidos, o cidadão que ganha um salário mínimo paga, e aquele que ganha 1 milhão, que nem o Neymar, 10 milhões, ele paga o mesmo imposto. É isso que tem que ser corrigido nesse país. É isso. Vai comprar o arroz? O mesmo imposto que aquele cidadão que ganha um salário mínimo, que a Constituição já declara. Ninguém pode receber menos do salário mínimo. E aquele coitado que recebe o salário mínimo, aquele pai de família, ele vai sustentar seus filhos com aquele salário mínimo. Eu trabalhei no banco, eu atendia o pessoal de menor renda. Eu atendia esse povo. Eu sei do sofrimento desse povo. O que os bancos, o Marco trabalhou em banco, ele sabe o que eu estou falando. O banco ele tem uma filosofia, você pega o seu coração, põe na gaveta, meu amigo. Não tem que ter sentimento aqui. E eu trabalhei 38 anos, recolhi para a Previdência Privada, 38 anos. E a orientação que eu tinha ali, que não tinha que ter dó de ninguém. O Marcos está ali, ele sabe o que eu estou falando, como funciona. Infelizmente, ainda o Jefferson falou aqui. Então, o Jefferson falou aqui, que o governo paga para os banqueiros, e vai continuar pagando. Porque vive pegando empréstimo lá para cobrir o rombo. É esse problema que nós temos que acabar nesse país. Agora, vai pagar, vai no precatório, vai parar tudo? Igual a Argentina fez? É esse tipo de coisa que não dá para... O Brasil, nós não estamos em onda suave, não. Como foi falado, marolinha. Nós não temos marolinha, não, aqui, não. Nós estamos com ondas aqui de 8 a 10 metros de altura aqui. Infelizmente. E a tendência vai piorar mais. A tendência vai piorar muito e muito mais. Só para concluir, senhor presidente. Infelizmente. E quem paga isso? Quem mais precisa. Infelizmente. Quem mais precisa, que mais paga. Reforma na Previdência nesse país já teve 6 vezes. 6 vezes. Acho que a última foi, eu não sei se foi o Fernando Henrique, quando teve aquele pedágio lá, não sei se o pessoal lembra daquilo lá. Por isso que eu trabalhei 38 anos. Teve o pedágio, depois tinha a Fórmula 95, 60 trabalhado, mais 35 contribuição. É umas coisas malucas que tem, mas não sei o que eles têm para fazer lá. Todos os presidentes que passaram anteriormente, todos eram favoráveis à reforma da Previdência, mas não tinham coragem. O senhor sabe por quê? Por causa da reeleição. Por causa da reeleição. Ninguém tem coragem de chegar lá e votar por causa da reeleição. Por isso que eu sou favorável a acabar com a reeleição. Em todas as esferas. Aí o cara vai ter coragem de votar consciente. Eu voto assim. Mas não, o cara tem medo, infelizmente. Por hora só, meu muito obrigado. Boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Rafael de Freitas. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Rafael de Freitas Gomes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário,
nobres pares, público que nos assiste aí via Facebook, público presente, mais uma vez aí bastante gente na casa, a gente fica feliz por isso, quando as pessoas acompanham aí a Câmara Municipal, os vereadores acompanhando seus vereadores, isso é muito importante. Quero tocar nesse assunto que o vereador Fábio abordou, sobre o esporte, não só eu aqui, mas como o vereador Tom e outros vereadores também gostam muito dessa área, né? Eu acho que, como eu sempre digo, o esporte muda vidas, o esporte transforma pessoas e isso tem uma relevância muito grande. Se os nossos governantes novamente venham aqui falar, se olhasse com um pouco mais de carinho para o nosso esporte, o nosso país não estaria do jeito que está hoje, né? Em todas as esferas aí, tanto no futebol quanto no atletismo, basquete, se fosse investido mais, com certeza o nosso país seria diferente, o número de meninos que usariam drogas seria menos, número de mortalidade infantil, número de crianças aí com 12, 13 anos, meninas engravidando com esse tipo de idade, seria muito menor se investisse em nosso esporte. E a gente fica triste com essa notícia aí, mais de 30 anos, se eu não estou enganado, o vereador Everton me corrija, jogos regionais, mais de 30 anos participando, todos os anos, né? E esse é o primeiro ano que vai ficar sem participar de uns jogos regionais. Primeiro ano, né? Fica à vontade, vereador. Só eu tenho 15 anos de jogos regionais e nunca a gente parou de estar viajando, indo, até teve um momento que o vereador Heitor foi secretário lá, mesmo com dificuldade, ele conseguiu levar as equipes e às vezes aparecem alguns problemas e a gente só dizer não é fácil, a gente tem que resolvê-los. Me concede uma parte, pegando um gancho também, de Vossa Excelência, eu estou aqui com 16 anos na vereança, é a primeira vez que eu vejo cancelar, mas algumas vezes a gente já foi com bastante, quer dizer, bastante não, com menos atleta, bem reduzido, mas não deixamos de participar, né? Não deixamos de participar, de levar o nome da nossa cidade para fora, mas infelizmente chegou a um ponto que não dá para acreditar, é um retrocesso para o esporte municipal. Essa palavra eu acho que foi crucial, né? Um retrocesso realmente, porque eu pude ir em jogos regionais, acho que foram 3 vezes que eu fui em jogos regionais, uma vez competindo, outra vez acompanhando algumas equipes. É um retrocesso realmente, a gente fica muito chateado porque para os nossos atletas aqui é o ápice, é o auge em que o atleta pode chegar, né? É como se fossem as nossas Olimpíadas aqui, são as Olimpíadas da cidade dos interiores, né? E quando você deixa de participar disso, os próprios atletas eles ficam ali desmotivados, poxa, ano que vem a gente vai, então é melhor nem treinar, então o pessoal acaba desmotivando, a galera não vai, isso é triste demais, né? É triste demais. E aí você vê algumas postagens no Facebook, hoje foi abordado agora, 18 horas, e aí você escuta algumas coisas que te deixa extremamente chateado, porque você escuta alguns falarem, falaram que a gente não vai porque os vereadores não votaram, não votaram a reestruturação. Mas que culpa a gente tem se a prefeitura errou? Que culpa a gente tem se eles perderam o prazo, se eles foram incompetentes naquilo que era para ser feito? E aí a culpa é nossa, a culpa é nossa. Se foram incompetentes eles, a culpa é nossa. Nós não temos culpa nenhuma. A gente quer realmente que o trabalho vá à frente, desenvolva, né? Que o esporte na nossa cidade vá, mas agora, poxa, querer colocar a culpa nos vereadores porque não votou a reestruturação, poxa, eu até falo aqui, eu tenho certeza que naquela época, eu acho que foram com um número reduzido de atletas e com um número reduzido de professores, mas foram, né? Agora, querer dizer que a culpa é nossa, aí já é muita sacanagem. Eu acho que isso fica... A gente tem que repensar naquilo que a gente fala, porque uma mentira contada mais de uma vez acaba se tornando verdade. E aí, essa fomentação de reestruturação, que a gente não vota e que a culpa é nossa, acaba caindo no nosso colo um problema que não é daqui, não, é do Executivo. Mas, senhor presidente, eu queria pedir aí, falando de esporte, a moção foi aprovada, acho que umas 2 semanas, aí, a moção aí do Fúria, né, uma moção de aplauso aí à equipe do Fúria, que foi campeã lá na cidade de Cajati, no intermunicipal, né? A equipe representou a cidade,
e que, porventura, não teve ajuda nenhuma, tá? Normalmente a gente vê as nossas equipes aqui da cidade indo participar de campeonatos fora da cidade, indo participar aí, algumas vezes até em São Paulo eu já vi equipes indo participar sem ter ajuda nenhuma da prefeitura, vai com seu recurso mesmo, arrecadam ali, fazem um bingo, fazem uma rifa para levantar o dinheiro para conseguir o ônibus para levar os seus atletas lá, representando a cidade, né? E é o mínimo que a gente pode fazer, tá? GG, Rafael, é o mínimo que a gente pode fazer aqui por vocês, é isso. Queríamos fazer mais. Temos aí de todas as formas, eu particularmente já consegui alguns recursos voltados para o esporte, mas a gente vê que as limitações acabam não deixando a gente conseguir mais coisas, né? E o Executivo Municipal, como já disse, deveria olhar com um pouquinho mais de carinho para os nossos atletas, para os nossos times de futebol aqui, para as nossas equipes de atletismo ou qualquer outra área de esporte, para que se desenvolva um trabalho com as crianças, com os nossos adolescentes, para que cada dia mais a gente possa ver os nossos meninos aí, os que não virarem atletas, virarem pessoas de bem. Isso é o mais importante. Então, eu gostaria de pedir, senhor presidente, para que eu possa fazer a entrega da moção aqui, gastar o meu tempo aqui para fazer a entrega da moção, pedir aos vereadores que depois que eu tirar a foto com eles, também possam vir aqui tirar essa foto. E parabéns, GG, parabéns, equipe do Fúria, o Rafa, a rapaziada aí que tem lutado a cada dia aí, há pouco tempo, né, tem a equipe e tem feito um grande trabalho. Parabéns lá, também tem os meninos, né, que vocês fazem o trabalho, feliz por isso, também tenho algumas crianças que a gente ajuda aí, a gente fica muito feliz e tenho certeza que Deus tem olhado com muito carinho para vocês. Rafael, usar um pouquinho do seu tempo, queria parabenizar o Rafael, o GG, o Alan também, o Elias, que fazem parte do projeto lá do Fúria, que sempre estão dando o seu melhor nos finais de semana, tirando as crianças da rua. Parabenizar que a gente também trabalha nessa área e Deus abençoe e parabéns. Voltando aqui um pouquinho a esse assunto dos jogos regionais, né? Lembrando que os professores que vão, normalmente a maioria deles recebem, né? E tanto eu como o vereador Tom, há mais de 15 anos vai voluntariamente, é o meu terceiro ano que iria voluntariamente também, fui uma vez voluntária, as outras duas também voluntária, e essa seria praticamente a quarta vez que eu iria voluntariamente, uma vez como atleta e duas vezes aí coordenando a equipe de atletismo, que hoje está na mão da nossa querida Rosemar Coelho Neto, né?
está comandando o atletismo na nossa cidade. Tanto é que sábado agora faço convite a todos, temos aí o nosso circuito de atletismo no Vale do Ribeira, juntamente com a ADAB, a Associação de Atletismo do Brasil. Aí. Fizemos aqui há 2 anos atrás, nós sonhamos com esse projeto, em que pudéssemos fazer todo mês um evento de atletismo aqui no Vale do Ribeira. Então, todo mês a gente tem esse evento de atletismo em cada cidade diferente, movimentando esse esporte que estava um pouco parado aqui no nosso vale, mas que hoje está sendo fomentado de uma forma grandiosa. Mas lembrando que eu, vereador Tom, e vários outros que eu conheço vão voluntariamente, tem nosso amigo Chacal, vai voluntário, né? Tem várias outras pessoas que vai voluntário aí, e se puder ir de novo, se tivesse esse ano novamente, se fossem, com certeza eu também iria participar voluntariamente. Temos nosso amigo lá, o Cipó, né? Tem uma galera aí que vai, todo mundo voluntário, coloca toda a força para fazer esse trabalho desenvolver. Mas é uma pena que não vamos participar dos jogos. Boa noite a todos, uma boa semana. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Presente. Vereador Célio Pereira. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Roberto Stucci Duarte. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno. Presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 1783, 2019, que dispõe sobre a concessão de exploração publicitária nas placas indicativas de nomes de ruas e lixeiras públicas, ginásio de esportes e estádios no município e da outras providências. Autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável em redação final. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para o autógrafo. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Fazer alguns informes aqui nessa explicação pessoal. Primeiramente, gostaria de parabenizar toda a equipe do AME, Apoio Menor Esperança, todos os colaboradores, todos os voluntários, todos os patrocinadores, todas as pessoas que contribuíram e as pessoas que estiveram presentes no stand-up solidário realizado no final de semana, no sábado, lá na Associação Sabesp, com o nosso querido Bob Orla. Realmente foi além até da expectativa, foi um momento de muita felicidade e alegria, saber que a gente pode contar com a solidariedade das pessoas. O AME precisa muito, ainda tem um caminho a percorrer
para conseguir sanar os seus débitos, para conseguir colocar os projetos, impulsionar os projetos, mas é bom saber que nesses momentos de aperto a gente consegue contar com a solidariedade das pessoas. Então, estão todos de parabéns, pessoal que vestiu a camisa literalmente e fez acontecer. Parabéns a todos e que essa gestão agora da Silvana Mendes e toda a equipe seja de somente alavancar, que os passos para trás já tenham sido dados e que agora somente pegue o impulso e a gente vá para frente e conte conosco nessa empreitada. Também quero deixar aqui parabéns para toda a equipe do Rotaract Clube, que fez mais uma edição do projeto Rumo, que esse projeto no sábado de manhã, lá na Escola Rui Prado, esse projeto que acontece todo ano, é um projeto de orientação profissional, ali multiprofissionais de várias áreas, e ele sempre coloca algumas atrações, e realmente, para os nossos jovens, é um projeto que vale muito a pena saber das carreiras, saber das profissões, e nesse sábado esteve presente a deputada federal Rosana Vale, jornalista de formação, uma longa história, e uma bonita história a ser ouvida, ela que veio de um conjunto habitacional, estudou escola pública, fez magistério, e depois virou jornalista, e virou agora deputada federal, e tem se mostrado, nesse início de mandato, uma grande parceira do Vale do Ribeira, várias vezes aqui já em nossa região, ouvindo demandas, e se colocou à disposição. Tivemos a oportunidade de falar para ela, mais uma vez, sobre o Hospital São João, falamos sobre a questão administrativa do Hospital São João, e se comprometeu a nos ajudar nisso, e também falamos sobre o Instituto Federal, que tem sido muitas vezes renegado por alguns políticos, e a gente falou da importância do Instituto Federal para registro e para todo o Vale do Ribeira, como aí um impulsionador da economia, através da pesquisa, da inovação, através dessa nossa juventude. Eu continuo batendo na tecla aqui, que o Instituto Federal vai ser o celeiro do desenvolvimento econômico do Vale do Ribeira, através das iniciativas de pesquisa, através das iniciativas de inovação. Eu tenho certeza que é dali que vai sair o desenvolvimento regional. Inclusive, destaco aqui o trabalho do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que está aí prestes a lançar o estudo de viabilidade do Centro Tecnológico do Vale do Ribeira, um dos projetos que a gente, lá em 2017, foi atrás para saber, estivemos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e esse estudo de viabilidade do polo tecnológico está saindo do papel, será apresentado, eu tenho certeza que vai ser o grande boom dos próximos anos aí para a nossa cidade e para a nossa região. Para finalizar, queria destacar aqui uma reunião que a gente fez na Secretaria de Saúde, buscando aí sempre responder às demandas da população. Falamos mais uma vez sobre a falta de médicos, e a equipe da Secretaria dizem que já tem 2 médicos aí que estão para serem contratados, tem mais um médico do programa Mais Médicos que está para vir. Falamos mais uma vez sobre a política de prevenção ao suicídio, falamos sobre a fila de ultrassons. Hoje nós temos aí 2.500 exames de ultrassom na demanda reprimida. Um minuto para concluir. 2.500 exames na fila de espera. Isso não contempla a questão dos exames obstétricos, os exames das gestantes, que esses estão garantidos. Mas agora, com a aposentadoria da ultrassonografista, nós estamos aí com um problema sério. Destaquei, mais uma vez, alertei para que a gente possa ver essa situação, se pode fazer terceirizado, se pode fazer alguma parceria. Falamos sobre a capacitação na língua brasileira de sinais, em Libras, nas unidades de saúde, visando sempre aí a inclusão, a acessibilidade. Inclusive, a gente tem um projeto pronto, em parceria institucional lá com o Instituto Federal, para fazer essa capacitação. Falamos também da fiscalização mais efetiva aí na questão da dengue. Eu sei que tem sido
título ali de vários pedidos, várias indicações de vereadores, essa questão da fiscalização, porque a gente tem vários terrenos baldios e vários terrenos aí com mato alto, e as pessoas têm reclamado muito para a gente, então essa fiscalização tem sido preocupante. Os números da dengue estão aumentando e a gente precisa sempre recorrer a esse tipo de situação. Obrigado pela tolerância, uma ótima noite a todos. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Faço uso da palavra novamente, mas de uma forma muito breve, para deixar registrado aqui os parabéns à comunidade escolar da Escola Massaco, que, mais uma vez, fez uma atividade com uma participação muito intensa, e isso chama atenção nessa escola, dos professores, dos alunos, sobre a coordenação ali, neste caso, do professor Guido. Marcelo esteve lá colaborando também, cantando bingo, com a diretora Juliana, não é? Deixar Jaqueline, isso mesmo, obrigada. Ela veio de Eldorado para cá, recente, na escola, não tinha decorado o nome da diretora, obrigada. Deixar registrado por conta desta dimensão dessa atividade, da participação tão ativa da comunidade escolar. Acho que isso tem que ser ressaltado, porque é muito importante a proatividade, a iniciativa da comunidade, principalmente quando se diz respeito à escola, à comunidade escolar. Acho que isso tem que ser exaltado, e eu quis, aqui, na tribuna, deixar essa parabenização aos alunos, aos professores, aos funcionários, à diretora e todos os colaboradores. E sem, como fiz em rede social, deixar de registrar aqui um Estado, né, com o orçamento que nós temos, e não é este o único governo, governo Doria, os governos anteriores, isso se repete, em que a comunidade escolar tem que se reunir para fazer o básico. Esta quermesse, diferente dos alunos se reunirem para ir para o final do ano, na formatura, para acrescentarem alguma coisa na sua biblioteca, por exemplo, algum plus, essa quermesse, como o do ano passado, foi feita para garantir aquilo que é a obrigação do Estado, neste caso desse ano, para refazer todo o projeto de fiação, o quadro, na verdade, de luz, ali a parte elétrica da escola, porque nas quermesses passadas já conseguiram comprar o ar-condicionado e agora sobrecarregou, né? Quer dizer, manutenção de escola, o governo tinha que garantir, não é? Isso seria, embora esteja aqui parabenizando, mas queria deixar esse registro, o Estado como o nosso, o custeio, a manutenção, o governo do Estado deveria garantir. Por outro lado, tramita nessa casa um remanejamento de recursos das escolas da rede municipal de ensino, onde retira muito recurso da área de custeio das escolas, manutenção das escolas, equipamentos, tudo aquilo que a gente sabe que é o dia a dia da comunidade escolar, com muita escassez também, com bastante dificuldade. Por isso, a nossa comissão, repito, neste caso, eu, como relatora, fui atrás da informação, mas a comissão da qual o Tom faz parte, e o vereador Primo, fomos buscar as informações, eu fui buscar as informações na Secretaria de Estado. E, por isso, me tranquilizei, hoje dei o parecer favorável, porque serão, embora esteja se retirando recursos destas áreas tão importantes, para a garantia da folha, tão importante quanto a folha de pagamentos, mas recursos de outra fonte, salário e educação, será remanejado para a garantia desse tipo de despesa, que é a manutenção das escolas e material de consumo. Por isso, quero abrir um debate com a Secretaria da Educação para discutir quais são as prioridades. Nós estamos vendo os prédios escolares com muita dificuldade de manutenção básica. Por exemplo, quem vai na creche do Arapongal se assusta de ver a creche que foi construída embaixo da quadra coberta, com a exposição de todo aquele alambrado rompido, quer dizer, com todas aquelas áreas pontiagudas, exposta para as crianças ali, que qualquer criança está correndo muito risco naquela situação.
Quando estive lá no bairro, que o vereador Gerson acompanha bastante, lá no Jurumirim, a gente viu a situação da escola também lá e do Guaviruva. Portanto, eu fiquei muito preocupada quando esse projeto tramitou, porque, claro que a folha de pagamento é importante, mas estava se tirando tudo para a folha de pagamento e ficando sem nada no custeio. E trarei as informações aqui, depois que me reunir com a educação, do que vai ser remanejado do salário educação. Portanto, era isso que queria deixar registrado aqui, esse abraço, essa comemoração, essa parabenização à Escola Massaco, e também não deixar de fazer coro aqui, também é o que disse o vereador Fábio, que me antecedeu, com esse otimismo que nós estamos vendo a reorganização do AME, né? É um grupo muito sério na diretoria, que está assumindo, e estamos, como já disse, a direção lá, e estou dizendo aqui publicamente, totalmente à disposição para colaborar também. Muito obrigada, boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 13/06/2019, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que será realizada dia 17/06, segunda-feira, 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 20h45, encerro a presente sessão.